Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A gente está aqui para falar um pouquinho sobre Cachoeira Itapemirim, Espírito Santo, uma cidade do interior que vocês vão ter a satisfação de conhecer. Vocês vão ficar bem surpreso. Isso aqui é só uma, principalmente o pessoal que vai morar lá, a gente conhece a cidade, vai falar um pouquinho sobre como a cidade funciona e como ela é estruturada. É uma maneira bem simples e rápida. Então, eu sou meio suspeito para falar. Cachoeira é a cidade que eu nasci e me criei até os 18, 19 anos. Aqui a gente tem uma foto do Rio Itapemirim, né? E a cidade ela cresceu ao redor do rio. Basicamente, Cachoeiro é uma cidade, então Cachoeiro são as cachoeiras do Rio Itapemirim. Então, era até onde o Rio Itapemirim, para quem não sabe, ele vem lá do mar e é navegável até a altura de Cachoeiro, né? Quando a cidade foi criada, basicamente, onde as pedras não deixavam os navios seguir mais para dentro do território do Espírito Santo, e a cidade se criou ao redor desses empederramentos de pedras. Então, os cachoeiro do Rio Itapemirim. A gente brinca que é a capital secreta do mundo. Quem é morador de lá, nasci, que foi criado lá. É uma cidade hoje que tem por volta de 220 mil habitantes, não é uma cidade grande, é uma cidade pequena, mas para níveis do Espírito Santo é uma cidade relativamente grande, tendo que o Espírito Santo é um estado pequeno comparado aos outros estados da federação, né? Mesmo sendo uma cidade com 220 mil habitantes, ela possui diversos órgãos federais de grande vulto, Receita Federal, Polícia Federal, tem PRF e tem as carreiras de estados, né, as chamadas varas federais, existe uma vara federal lá na cidade de Espírito Santo. É uma cidade que possui uma enorme qualidade de vida por ser um centro regional no sul do Espírito Santo. Então, das cidades que existem no sul do Espírito Santo, Cachoeira é considerada a maior, né? Ela tem como grande atrativo você estar sempre próximo de tudo. Não tem um aeroporto, como a gente vai falar mais para frente, um aeroporto realmente com voos comerciais regulares, mas pelo fato de ter esses órgãos federais, Instituto Federal de Tecnologia e assim por diante, ela acaba sendo um polo atrativo no sul do estado. Então, são características da cidade. Ela tem como o DDD lá no Espírito Santo, do Espírito Santo é 27, 28. No sul do estado, principalmente por Cachoeiro, é o DDD 28. Quem nasce em Cachoeira é chamado de cachoeirense. Como eu já falei, a cidade é Baiana Berreta Feminino, inclusive é por causa disso que o nome da cidade né, os cachoeiros de Itapemirim. A voltagem em Cachoeira é 110 volts, isso aqui é importante para quem vem de fora, onde é 220. É uma cidade funcional no interior do Espírito Santo. É, então, o clima em Cachoeiro é um clima tropical, com calor a maior parte do ano, né? Com períodos de chuva e de calor alternando. É uma cidade considerada muito quente, tendo como uma meta histórica que a gente pegou essa base de Pacotuba, que é um distrito de Cachoeiro, onde chove muito no começo do ano e no final do ano. E no meio do ano não é tão chuvoso. No entanto, ela não possui, mesmo sendo os índices de calor, sempre volta do 36, chegando a bater até 45 no alto verão, né? O frio, por volta de 19 graus, 18 graus, o cachoeirense já está bastante frio para o cachoeirense, né? Então acaba que 20 graus a pessoa já saca o moletom, para português claro, né? Então é uma cidade com um condicionamento quente, na maioria dos seus dias. Moradia. Então, esse aqui é um aspecto importante. Como vocês viram, o Rio dá o nome à cidade, mas o Rio traz muitas coisas boas, mas também traz coisas ruins. Uma das coisas ruins que tem sido cada vez mais constante no passar dos anos, eu lembro, conta nos dedos o dia, a época em que as ruas inundavam e hoje está sendo cada vez mais comum esse tipo de situação aqui, inundamento de ruas, né? E as casas sendo ali na altura da janela, sendo a água entrando até a altura da janela. Então, por isso, cara, é de importância você saber onde você vai querer morar, né?
Só que na moradia, você tem que o aluguel é um quesito bem relativo, tendo em vista o padrão de moradia que você busca. Quem vem de fora, eu aconselho fortemente que procure moradia com conforto térmico. No mínimo, se não for conseguir, pelo menos ter a noção que provavelmente você vai ter que adquirir um ar-condicionado para ter uma boa qualidade de vida, porque às vezes os moradores, de maneira geral, constroem suas casas. Muitas são, acho que eu comentei aqui, Cachoeiro é o maior exportador de granito e mármore e granito do país, né? Polo industrial, mármore e granito. Então, a maioria das pessoas acaba construindo suas casas com pisos de mármore e granito, que dá um conforto térmico de maneira a não precisar utilizar ar-condicionado, né? Só que para quem não está acostumado e vem de fora, dificilmente vai se adaptar rápido. O cachoeirense já se adaptou e está acostumado, sabe levar. E mesmo o cachoeirense hoje, que tem um pouco mais de recurso, ele utiliza o ar-condicionado porque ele é filho de Deus também, né? É, mas eu vou salientar alguns bairros que eu acho interessante, que fogem um pouco dessa. Estar tão próximo do Rio, tão perigosamente próximo do Rio. Eu vou falar o IBC, morei alguns anos lá, Recanto, tem grandes amigos lá, BNH, um pouco mais distante do centro, mas é um bairro bom de morar, Independência, próximo do centro, por sempre Independência, fora das áreas próximas ao Rio Itapemirim, no bairro Paraíso, como o próprio nome diz, um bairro bom de morar. Atualmente, o custo de vida em Cachoeiro tem sido extremamente relativo, pois vai depender dos seus hábitos de consumo. Mas hoje, você consegue encontrar quase tudo que você precisa no comércio local, tá? É... Mas é um comércio muito parecido no interior de Minas e do Rio de Janeiro, se você parar para pensar com calma. Lógico, não é a capital, Vitória, mas é uma cidade que possui bastante atrativo de comércio, né? E principalmente os grandes players do mercado de internet entregam uma velocidade boa lá em Cachoeiro atualmente. Serviço. Existe uma opção grande de serviço, principalmente na área da saúde, né? Após ter criado a faculdade de medicina em Cachoeiro, Cachoeiro tornou-se um polo de saúde. Então, muitas especialidades médicas que anteriormente era necessário ir para Vitória para conseguir o tratamento, hoje você consegue em Cachoeiro. No quesito shopping, realmente não é o lugar do Cachoeiro, em geral, ele vai a shopping, mas não é aqueles grandes shoppings de grandes cidades. Até porque é uma cidade com 220 mil habitantes. Então tem um shopping do tamanho condizente com uma cidade de 220 mil habitantes, né? Mas em serviço não deixa a desejar em qualidade a nenhuma outra cidade mediana do país, né? Como eu reafirmo, não carece de pontos positivos e negativos, como toda cidade. Nós temos dois shoppings. Esse shopping aqui foi o principal shopping da cidade por um grande tempo, o Shopping Cachoeiro, né? Depois o shopping Rio Sul passou a ser o AV10, por estar muito próximo ao polo educacional da cidade, que são as faculdades que acabam impulsionando o local. Bom, o transporte público, infelizmente ou felizmente, não sei, depende da sua perspectiva, é quase um monopólio da empresa Flecha Branca. É uma empresa, então não tem concorrência, eles ganham o edital todo, não sei, eu ia falar todo ano, mas não é todo ano. Acho que o edital é de tempos em tempos, o edital é ele na cidade e a empresa sempre ganha. Mesmo sendo, como já falamos, uma cidade de clima muito quente, os ônibus não fornecem ar-condicionado, então não existe ônibus ar-condicionado, ônibus na cidade, né? Se eu tiver errado, alguém pode escrever aí, falando que não, já tem ônibus que eu nunca vi ônibus com ar-condicionado na cidade. Táxis são muito poucos, temos Uber, são poucos, mas muito ligado à rodoviária, que a rodoviária está numa localização um pouco diferente, não está no centro, está próximo do centro, mas não está no centro. E as idas e vindas para os supermercados, né, as compras, aquele táxi de compra. É, Cachoeiro foi a sede da aviação da Pemirim, a mais famosa aviação de transporte de ônibus tinha sua sede lá, né, a atual aviação Caiçara. Mas, no entanto,
a Itapemirim, se eu não me engano, veio à falência. A Caiçara também não está bem das pernas e ela foi suplantada por outras empresas, né? Então, existia esse diferencial para Cachoeiro você conseguia ônibus de tudo quanto é canto do Brasil. Infelizmente, hoje em dia já não é uma realidade, né? Trânsito. O trânsito Cachoeiro tem os horários de pico bem demarcados e definidos, além de ser setorizados. Por quê? Porque a cidade cresceu muito, ela se espalhou, ela abriu muito em direção fora do centro, tendo em vista que, sei lá, o centro Cachoeiro não tem tantos prédios assim. E o centro não dá aquela qualidade de vida demarcante para se morar. Então as pessoas, quando foram para os bairros, no entanto, as pessoas ainda trabalham no centro. Então, o horário, principalmente do início do trabalho do redor de Cachoeiro, ou seja, dos bairros em direção ao centro, é grande o movimento, né? E pelo fato das ruas serem pequenas, nesses momentos o fluxo não comporta ela. E no final do dia é o sentido contrário. Mas se você mora em São Paulo, Rio de Janeiro, você vai ficar abismado com esse fluxo. É um fluxo, um deslocamento de 20 minutos, meia hora, né? O que para a cidade grande não é nada, mas para quem mora no interior é bastante coisa, né? Como eu comentei assim, o centro ele é um rio cercado por vários grandes morros. Então, construir no centro é muito desafiador. A maioria da população ela procura morar em áreas mais afastadas e mais baratas. Então, você mora onde você consegue morar, não onde você pode morar. Você poderia, só que é muito caro um terreno no centro. Então, quando um terreno no centro é 100 mil reais, vamos dar um exemplo aqui, numa área mais afastada você encontra terreno por 20 mil, 25 mil. Então você mora aí, você constrói a sua casa e faz a sua vida, né? Porque poucos prédios no departamento centro da cidade que justifiquem a construção. Então acaba que as pessoas, por iniciativa própria, cada indo morar lá nas áreas mais afastadas, que acaba causando o nosso trânsito. A cidade possui um aeroporto, só que esse aeroporto é de pequena capacidade para pequenos voos, principalmente esse tipo de aeronave de pequeno vulto, né? Hoje, se você quiser ir para Cachoeiro, no meu lugar, você está vindo de São Paulo, do Rio, ou você tem a opção ônibus, carro, ou você se transportar de avião para Vitória, ou hoje também foi criado em Campos do Goytacazes. Vitória está cerca de 3 horas, né? Principalmente por causa da localização onde está o aeroporto da cidade, dá 3 horas para atravessar a cidade. E Campos do Goytacazes, cerca de 2 horas de Cachoeiro, né? As linhas aéreas, se eu não me engano, atualmente acho que é a única que está operando em Campos. Então, se você tem interesse, talvez vale a pena. Para chegar em Cachoeiro, a principal rota de acesso é a BR-101 e os ramais estaduais, né? A BR-101 que corta o Brasil todo é o principal eixo que corta o Espírito Santo e dá acesso à cidade de Cachoeiro, sendo sua principal porta de entrada e saída, como a gente já falou anteriormente. Era a sede da Itapemirim, então o fluxo rodoviário é muito significativo na cidade. Hoje, com a criação de faculdade de medicina na cidade, se não me engano tem duas, a Univix e uma outra que me esqueci o nome agora. Hoje a cidade possui todas as especialidades, quase todas as especialidades médicas, né? Sendo o principal hub de atendimento médico do sul do Espírito Santo. A criação do Hospital da Unimed, hoje esse Hospital da Unimed que foi criado na entrada de Cachoeiro, é um hospital extremamente moderno e não deixa nada a desejar as melhores estruturas médicas do país, sendo também como um outro polo de excelência médica, o Hospital Evangélico, né? Por que a gente fala criação de faculdade? Porque basicamente as pessoas moram lá, as pessoas acabam indo para fora para fazer suas especialidades médicas e retornam para a cidade para continuar trabalhando e viver sua vida como especialistas na sua área. Então isso tem dado um grande retorno. Então hoje eu preciso, como eu já falei anteriormente, não preciso ir para Vitória para fazer nenhuma grande
procedimento. Lógico, vai ter procedimentos muito específicos que realmente vai ter que ir para as grandes capitais. Assim como hoje, mesmo em Vitória, tem coisa que você tem que ir para São Paulo para resolver, né? Os especialistas estão em São Paulo. Então, mas hoje, Cachoeiro, você consegue resolver a maioria esmagadora das demandas médicas. Bom, lazer. Apesar de na foto aqui da praias, o Espírito Santo, para quem conhece, é uma tripinha, né? É um, é um estado com um pouco aprofundamento. Então ele é muito curto na sua abertura. Ele basicamente, para quem não sabe a história do Espírito Santo, ele foi um estado que na época das capitanias gerais, na época do primeiro reinado, segundo reinado, ele foi criado, como o descobrimento do ouro, ele foi criado para tirar o acesso entre, existia um escoamento de ouro por Salvador e existia escoamento de ouro pelo Rio. E existia essa porção de terra no meio em que não havia nenhum interesse da coroa portuguesa em desenvolvê-la. Então foi criado o Estado, foi criado dessa maneira e ele não foi incentivado muito o desenvolvimento desse Estado. Ele paga até hoje um pouco por isso, né? Mas em contrapartida, coisas boas. São praias belas, né? Cachoeiro possui a praia mais próxima, Marataízes, que fez uma obra de revitalização muito forte na sua faixa litorânea, né? Marataízes está apenas 30 minutos, 40 minutos, se eu performar leve, 30 minutos se eu performar pesado, de Cachoeiro, dirigindo, né? É, Possui também Vitória, que é a praia de Vitória aqui, próximas também, 2 horas e meia, não são distâncias consideráveis. Dentro da cidade você tem cinema, você tem clube de Jaraguá, o Ita, Aqua Center, para poder brincar. Tem muita cachoeira na cidade, casa de festas. Para quem é de igreja, existe igreja de todas as denominações, existem lá. Se você quiser pescar no rio, já não consigo tanto pescar no rio Itapibirim, que é um rio que não dá tanto peixe. Mas se você quiser pescar em mar, você consegue. Como eu já falei, Marataízes, Guarapari, que é a principal cidade do litoral do Espírito Santo, né? Então, por também uma hora e 40, 1 hora e meia, vamos dar 1 hora e meia, 1 hora e meia de Cachoeira e Vitória. Infelizmente, Cachoeira é uma cidade muito fraca em hotéis. Hoje, nós temos o Hotel Rio Grande, o Hotel Caiçara, o Hotel Rincão. O máximo de estrelas que tem nessas hotéis são apenas 3 estrelas. Então, eu reforço que não possui uma rede hoteleira, tampouco a Airbnb também, né? Não é usual as pessoas passarem período de férias. Acaba que, pela atratividade, tem pouco hotéis, mas aqueles hotéis de trabalho mesmo. Existe uma rede particular de ensino de destaque, que não deixa nada a desejar a maioria dos grandes centros, né? São opções imediatas, São Camilo, tá? Se você está vendo seu filho, tá, falta de R$ 600 meio turno, acho que se permanecem esses valores. Se você discorda, põe por favor nos comentários se essas escolas estão mais caras que isso, né? Existem inúmeras creches. O polo universitário se transformou num fator de modernização da cidade e é o mais completo da região sul. Então, realmente, Cachoeiro é a capital do sul do Espírito Santo. Tem como destaque a Faculdade de São Camilo. O ensino público é regular, né? Aqui nós temos a foto do presidente Getúlio Vargas, antigo polivalente daqui da BAN. Eu estudei lá, acho que a quinta e a sexta série. E aqui nós temos uma foto do ICE, né? Meus irmãos já tiveram um pouco mais, já estudaram em escola particular, estudaram nesse colégio aqui. Bom dia, pessoal. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, peço que o pessoal curta o canal, siga, por favor, que a gente está fazendo um trabalho nas cidades. E aqui estão as nossas mídias sociais, né? No Instagram, Vida Militar no Brasil. O canal aqui do YouTube é o meu canal com o meu nome. E Spotify também, a gente faz alguns termos no Spotify, tá bom? Agradeço o apoio, tamo junto, um grande abraço. Por final, eu nasci e me criei em Cachoeiro, falei várias vezes. É uma cidade charmosa, mais pequena e muito quente.
Desculpe pelos erros de português aqui, mas vamos em frente. O que importa é trazer o conteúdo para os senhores.